Então, começamos, né? Bem, então, nós vimos na aula passada ainda que nós vamos pensar, né, as constituições atuais com um fundamento em uma série de movimentos que ocorreram ao longo da história. E, em decorrência desses movimentos, nós vamos ter aí a construção de direitos, né? Então, hoje, quando nós, por exemplo, abrimos a nossa Constituição Brasileira de 1988, né, ela já está completamente estruturada e nós conseguimos, vamos dizer assim, perceber, né, nitidamente alguns direitos fundamentais que estão ali, assim como nós vamos perceber a estrutura bem definida do Estado, a organização do Estado, a organização administrativa do Estado, né? Porém, essa forma, né, constitucional, ela não é uma, vamos dizer assim, ideia, né, permanente. Nós vamos perceber que, para que nós chegássemos, né, a ter essa Constituição como nós a temos nos dias de hoje, houve uma série de movimentos, né? Houve uma série de revoluções, houve uma série de construções para que o direito fosse se arrumando, se organizando, até que nós tivéssemos aí um formato, né, das chamadas constituições modernas. E essa trajetória, então, ela vai nos que, apesar de sermos esse modelo de constituição desde, né, das primeiras eras da humanidade, nós vamos ter aí, nesses movimentos, a formulação dos direitos que nós vamos encontrar nas constituições de hoje. Então, a teoria, ela acaba por pensar, né, que nós não podemos falar propriamente de um direito constitucional, né, em todos esses períodos históricos do direito. Mas nós, com certeza, podemos encontrar, né, uma série de movimentos que vão constituir o que a teoria opta ou optou por denominar de constitucionalismo, né? Então, vocês vão ouvir falar em constituições desde a época de Roma, né? Mas aquele sentido de constituições ou de constituição eram algumas normas jurídicas criadas pelo imperador, né, no âmbito do, vamos dizer assim, governo central de Roma. E não tem aí a mesma simbologia e nem, né, a mesma organização que nós vamos encontrar na Constituição moderna ou nas constituições que surgem a partir da Revolução Norte-Americana de 1776 e, consequentemente, da Constituição de Virgínia de 1787 e tampouco da Revolução Francesa de 1789 e a Constituição Francesa de 1791, né? E também, né, um pouco anterior, nós vamos ter aí as revoluções inglesas do século XVII. Então, nós vamos ter em todos esses movimentos, né, aí a denominação de movimentos que vão dar origem, né, a direitos fundamentais,
há direitos que organizam um Estado, há direitos que vão estruturar, né, aí algumas liberdades individuais, e todos esses movimentos, eles então serão denominados pela doutrina de constitucionalismo. E se vocês observarem também com cuidado, vocês vão perceber que ao se obter o documento Constituição, né, mesmo nos dias de hoje, existe aí toda uma série de, vamos dizer assim, situações, né, que criarão os futuros direitos que estarão inseridos na Constituição. Então, propriamente, né, antes de se formar o documento em si, antes de nós termos a Constituição pronta, nós vamos ter aí um constitucionalismo. E muitas das vezes, quando nós vamos estudar uma Constituição atualmente, né, nós precisamos compreender esse constitucionalismo para poder entender o que está escrito na Constituição, né? Senão nós não vamos fazer aí uma conexão lógica entre aquilo que está inserido na Constituição e por que aquilo está escrito daquela forma, porque aquele direito foi previsto naquela Constituição, se nós não conseguirmos entender o constitucionalismo que fundamentou essa Constituição. Então, ao mesmo tempo que é necessário estudar as constituições, nós precisamos estudar o constitucionalismo, não é? Que foi fundamental para a criação de uma Constituição. E assim vocês têm, né, a menção no livro digital de vocês, né? Nós estamos aqui na unidade 3, e no segundo ponto da unidade 3, se vocês quiserem acompanhar, no livro digital, e há alguma, vamos dizer assim, noção mais clara, né, para nós sobre esse constitucionalismo, né? E o livro digital de vocês, ele menciona justamente que, né, o Estado contemporâneo, esse Estado que mais ou menos se aproxima, né, daquilo que nós conhecemos hoje como Estado, ele é originário do século XVIII. E vocês percebem aqui a menção justamente a um movimento que ocorreu na independência das colônias inglesas da América do Norte e num movimento também que vai colocar fim ao governo monárquico absolutista na Europa, né, com a Revolução Francesa em 1789. E aí nós vamos ter que relembrar algumas situações históricas importantes, né? E vocês vão perceber que o Estado medieval, né, que se organiza propriamente a partir do declínio do Império Romano, então nós estamos falando do século V até o século XV, propriamente, ele vai ser um Estado que se caracteriza por uma fragmentação territorial, né? O Império Romano, nós vimos que era centralizado, né? E tinha Roma como a sua sede. Após o declínio do Império Romano, a invasão dos povos bárbaros, Estado centralizado, ele vai se fragmentar. Vamos ter aí durante todos esses séculos, né, do século V ao século XV, né, nós vamos ter aí a organização de uma série de feudos, né, que vão ser os centros de poder daquela época. E cada feudo é comandado por um senhor feudal. E este senhor feudal é que determina as regras, né, que devem organizar aquele espaço territorial sob o seu domínio.
ao lado dos feudos, nós vamos encontrar aí um outro poder, né, extremamente também centralizador, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e que herda, né, de uma certa maneira, a estrutura do Estado romano antigo. Né? Então, existem duas esferas de poder muito claras durante a Idade Média. De um lado, nós vamos ter os senhores feudais, e de outro lado, nós vamos ter a Igreja Católica Apostólica Romana. Poder aqui fragmentado em vários feudos, e de um outro lado, um poder centralizado, ainda localizado em Roma e centralizado nas mãos do Papa, que era o chefe da Igreja Católica. E aos poucos, né, nós percebemos que havia, né, aí uma certa, vamos dizer assim, a disputa entre o poder dos senhores feudais, o poder da igreja. E ao longo dos anos a igreja começa a perder, né, um pouco do seu poder. Né? Os senhores feudais, eles encontram uma barreira, né, sempre nas suas decisões em relação àquilo que a igreja determinava. Né? E eles sempre tinham que obter a autorização do Papa, ou nas próprias disputas, né? Eles têm que ir aí a decisão papal. Né? E até mais ou menos o século XV, isso aí vigora quando vocês já sabem, né, historicamente, que nós vamos ter movimentos da Igreja Reformada, né? Vocês têm a Reforma Protestante, e isso já enfraquece um pouco mais a Igreja Católica, né? Porque ela vai ter alguém que vai contestá-la. E nós estamos falando em 1517, portanto, no século XVI, e há também um teórico, né, que é muito importante para nós, que se chama o Jean Bodin, porque ele vai ser o grande teórico do absolutismo real. E o Jean Bodin, né, nos seus livros, ele escreve justamente que o poder dos reis, ele não passa pela autoridade do Papa. Assim como o Papa, ele tem, né, um poder que é divino, né, os próprios feudais, ou os reis, os monarcas, eles também recebem este poder diretamente de Deus. Né? E daí que vocês veem muito claramente, por exemplo, na formação da igreja na Inglaterra, né? Vocês vão ter ali a igreja anglicana, o próprio rei como chefe da igreja. Né? Então, há essa, vamos dizer assim, separação, né, daí do poder papal do poder dos senhores feudais ou dos monarcas. E eles então passam a ter poderes absolutos, não se submetem a nenhum outro poder. E é claro, né, que até aí, vamos dizer assim, a Revolução Norte-Americana, em 1776, e a Revolução Francesa, esse poder absoluto ele vai crescendo, né? Vai crescendo, cresce, 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 até, né, não ser mais sustentado. E os colonos ingleses na América do Norte, eles resolvem se reunir contra a coroa britânica e formam inicialmente a Confederação. Tá? Eles fazem a revolução e formam um governo no modelo confederativo. Havia um tratado nacional, e este tratado, né, é que vai reunir aquelas colônias, né, ou as ex-colônias. No entanto, a partir de um determinado momento, começam a haver disputas entre as ex-colônias, e eles percebem que essas disputas acabariam permitindo um enfraquecimento, né, do poder que ali estava crescendo, né, naquele território. Então, eles resolvem modificar o tratado,
e criar, então, um Estado no modelo federal e baseado num documento que fosse, vamos dizer assim, permanente. O tratado é com que cada, vamos dizer assim, parte do tratado pudesse ingressar e sair a hora que quisesse. E este outro documento, ele estabelecia um vínculo, né, mais forte entre essas ex-colônias, entre esses estados aí. Então, eles resolveram criar a Constituição, né, e formam um Estado federal. Por outro lado, vocês vão encontrar na França, né, que era um símbolo do poder absoluto na Europa, a figura, né, justamente do monarca absolutista, né, com todos os poderes nas suas mãos, centralizado, considerado como um deus, né, propriamente. Ele também vai sofrer aí um embate forte com a burguesia. E a burguesia, então, promove, né, uma revolução. E em 1789, há a queda da Bastilha, né? Um simbolismo, essa, vamos dizer assim, destruição. A Bastilha era uma prisão política, né, em Paris, ali na região de Paris, e ela vai ser tomada pelos revolucionários. Então, há aí toda uma simbologia que é justamente a indicação do fim do poder absoluto, né? E os revolucionários criam, em 1789, um documento que fixa alguns direitos e, portanto, limita, né, cada vez mais os poderes do monarca, né? E vocês terão, então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. E é interessante porque a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ela estabelece como direito, né, o direito de liberdade. Todos os homens nascem livres, não é? Eles não se submetem a nenhum poder, né? Porque naturalmente o homem é livre. E além de ser livre, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 vai dizer que os homens, eles também nascem iguais, né? E além de nascerem livres e iguais, né, eles permanecem, né, com esta liberdade e na mesma condição de igualdade. Ou seja, eles não têm aí, né, que se submeter a nenhum poder, porque eles nascem livres, né? E isso nos faz pensar justamente que até então vocês teriam uma distinção, né, entre os homens a partir do nascimento. Existiam, então, direitos que eram concedidos a algumas pessoas simplesmente porque essas pessoas nasceram em determinada condição, né? Então, aí havia uma distinção muito clara entre os direitos aqueles que faziam parte da nobreza e aqueles que não eram nobres, né? E a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai estabelecer justamente uma liberdade para todos, independentemente da sua origem no nascimento. Todo homem, né, todo ser humano, ao nascer, ele tem um direito de liberdade. E ele é também igual, ou seja, ele tem um direito à igualdade em relação aos demais homens. Não há distinção, não é, das pessoas pelo nascimento. E, além disso, eles devem permanecer livres e iguais, não é? Então, havia a extensão dessa dimensão de liberdade e dessa dimensão de igualdade. Os homens não poderiam perder esses direitos, inclusive porque eles eram inerentes à natureza humana, né? E isso vai, vamos dizer assim, em seguida, eles fazem aí
modificação na organização do poder, né? E o rei francês, o Luís XVI e a Maria Antonieta, eles serão guilhotinados, né? Então, isso também tem uma simbologia, porque os nobres, né, eles não poderiam ser tocados por qualquer pessoa, né? Eles não poderiam se submeter a determinadas situações, simplesmente pelo fato de serem nobres, né? E os revolucionários na França, em 1789, eles vão não só retirar o rei e a rainha, né, ali da localidade em que eles se encontravam, mas logo em seguida eles vão guilhotinar os dois, né? E então há uma simbologia em tudo isso de que a monarquia absoluta ela acaba, né, com a Revolução Francesa. E, vamos dizer assim, vamos ter, né, algumas interessantes, né, que vão formar aí as novas regras jurídicas, né? E, portanto, vocês têm a menção no livro digital de vocês aí de um livro, né, chamado O Espírito das Leis, né? Ou seja, o que que dá sentido às normas, né? O que que deve direcionar aí a construção de uma norma jurídica, né? Quais são os valores que devem organizar esta sociedade e este Estado. E o Montesquieu, então, que é este homenzinho chamado Charles Louis de Secondat, né, o Barão de Montesquieu, ele cria, né, uma obra que nós temos aí como uma obra fundamental para o direito, que é o Espírito das Leis, e que ele propõe justamente, né, que ele se organize, né, por meio de uma constituição. E, além de ter, né, uma organização sob uma constituição, o Estado ele também deve ser dividido, ele deve ser, vamos dizer assim, estruturado de uma maneira em que né, não queira tomar para si todo o poder nesta organização política chamada Estado. Então, há necessidade de se organizar o Estado por uma teoria que se chama de tripartição de poderes. E os poderes estatais, eles têm uma função específica. Vocês terão, então, um poder executivo, que é o encarregado de administrar o Estado, e vocês terão, de outro lado, um poder legislativo, que é o encarregado de organizar as normas, né, o direito nesse Estado, e, além dos dois, vocês encontrarão um poder judiciário, né? O judiciário é justamente o que vai interpretar essas normas, né? E, portanto, ele vai organizar, né, como é que se deve compreender, né, o direito nesse Estado. E cada um desses poderes tem aí, não é, também uma relação de igualdade com o outro. E, portanto, existe o que se chama entre eles uma relação harmônica. Não é? Um poder, ele tende a limitar o outro poder, já que eles têm funções bem definidas, não é? Nesta Constituição, não há aí uma disputa, né, para aquele que vai ser o superior ou inferior ao outro, né? Eles três estão num mesmo patamar e eles exercem entre si uma espécie de controle, né? E a teoria dos freios, assim que um poder quiser, né, vamos dizer assim, ultrapassar a esfera de sua atuação e interferir na esfera de atuação do outro, né, há imediatamente uma outra força, né, contrária. Então,
eles estão ali, né, equivalentes, e um poder trata de controlar o outro, né? E, portanto, isso não provocaria o risco de um retorno a esse estado absoluto que eles viveram até então, em 1789. E aqui, vocês têm aqui uma orientação do próprio livro digital de vocês, que devem, né, ler, devem dar uma olhada a respeito dessa separação de poderes e a corrente tripartite, né? E vocês têm aqui, então, a menção ao que seria um constitucionalismo. São ideias, né, que vão constituir os movimentos constitucionais, né? A defesa de um regime constitucional, né? E isso significa dizer que o Estado ele sempre deve ser organizado a partir de uma Constituição, né? E nesta Constituição nós também vamos ter a inserção dos chamados direitos fundamentais, né? Que são aqueles direitos ali que nós vimos na Constituição norte-americana de 1787 e os direitos que nós vimos na Declaração de Direitos dos Homens e do Cidadão de 1789, né? Do Homem e do Cidadão de 1789. Então, é claro agora, né, a partir deste momento histórico, que para que nós tenhamos uma Constituição, obrigatoriamente ela deve trazer normas, né, que organizem o Estado, e dentre essas normas que organizam o Estado, nós vamos ter justamente aí a separação dos poderes. Esse Estado deve ser subdividido em executivo, legislativo e poder judiciário, e nós vamos ter, de um outro lado, a instituição dos chamados direitos fundamentais, né? Quais são esses direitos fundamentais? São esses direitos que são inerentes à natureza humana, ao ser humano, e, né, todos, indistintamente, na sociedade, eles têm esses direitos. Eles, vamos dizer assim, são portadores desses direitos, né, a partir do nascimento. E nós temos aqui uma ideia, né, que o constitucionalismo é esta, vamos dizer assim, noção. O Estado ele deve ter limite, né? E não vamos poder, né, permitir com que o Estado ultrapasse determinados direitos que são inerentes ao ser humano. Então, todas as vezes que o Estado, né, ele apresentar uma tendência a ultrapassar esses direitos, os direitos previstos na Constituição, eles vão colocar um freio, né, no próprio Estado. Então, aí começam a surgir, né, as ideias sobre o Estado de Direito, né, que nós vamos ver um pouco mais à frente, que é justamente uma ordem em que Estado e cidadão se encontram no mesmo patamar e ambos estão submetidos à ordem, né, da Constituição. Então, o Estado ele não é superior aos seus súditos, aos cidadãos, né? Ao contrário, Estado e cidadão estão no mesmo patamar, né? E ambos estão submetidos à Constituição, né? Aquilo que está estabelecido na Constituição é que deve ser respeitado. Então, não é, os governantes eles não podem agir como eles queiram, mas eles têm que agir conforme a Constituição. O cidadão também não pode agir, né, como ele bem entender. Ele tem que respeitar aqueles direitos que estão estabelecidos na Constituição. É isso o que estrutura o chamado Estado de Direito. Todas as vezes que alguém quiser se sobrepor à Constituição, estaria, então,
infringindo o princípio de Estado de Direito. Aí nós vamos ter, né, regimes autoritários, ditaduras, autocracias, mas nós não temos mais o Estado de Direito, né? E percebam que esta ideia, ela surge justamente neste momento histórico, né, em que a sociedade, ela justamente procura limitar os poderes absolutos do monarca, em que a monarquia, ela se, vamos dizer assim, rui, ela começa a declinar na Europa, né? E aqui eu fiz uma questão para vocês, né, a respeito do constitucionalismo e o surgimento de um Estado do Direito, né, que acabamos de falar, e, portanto, nós vamos ter aqui algumas características desse Estado de Direito, né? Nós vamos ter aí, isso aqui é uma figura que está no livro digital de vocês, eu percebo que tem duas a outra. De um lado, vocês têm a generalidade e, de outro lado, a impessoalidade, né? Então, isso significa, ou isso demonstra, né, que há, de uma certa maneira, esse Estado, ele não pode fazer distinções, né? Nós vamos ter aí um Estado que deve comandar para todos, né? E é justamente esta ideia de que há uma característica importante, que é a impessoalidade. Então, o Estado não é o Estado do governante, mas ele é um Estado que está submetido àquilo que foi estabelecido numa Constituição, né? E este próprio governante, ele deve se submeter a essa Constituição, né? Então, vocês têm aqui a menção, isso também está estabelecido no livro digital de vocês, está escrito lá. O Estado de Direito sugere que o Estado e o seu poder político também estejam subordinados às leis, assim como o seu povo, né? E, nesse sentido, o poder deverá comandar os homens por meio de leis que possuam as duas características principais, a generalidade e a impessoalidade, né? Vejam aqui que esta figura que vocês têm no slide, ela traz uma divisão histórica, né? Nós temos em antiga, que vai até o século V, depois uma Idade Média que vai do século V ao século XV, e vocês têm aí a Idade Moderna, que vai propriamente do século XV até 1789. E, a partir de 1789, uma idade contemporânea que vai até os nossos dias, né? E vocês encontrarão, né, nessas divisões históricas, então, a formação de um constitucionalismo, né? E vocês têm propriamente a menção na doutrina de um constitucionalismo antigo e um constitucionalismo moderno, né? E aqui vocês têm justamente o que nós falamos ainda há pouco, né? Nós não temos uma constituição na antiguidade, no mesmo sentido que nós temos hoje, mas nós já vamos encontrar naquele momento umas noções de direito, né? E aqui vocês, de alguma maneira, vão encontrar aí um constitucionalismo. Na mesma situação, nós temos aí a Idade Média, né? E vocês percebem também que há a formação de alguns direitos, né? Mesmo nós temos termos neste momento aí uma organização, né, política em que os senhores feudais eles mandavam, né, nos seus feudos, né, a própria, vamos dizer assim, a organização aí em torno da figura do monarca, né? Mas havia um movimento aí de limitação, né, de uma certa maneira,
desses poderes e a organização de direitos. E há a menção aqui Magna Carta do rei João Sem Terra em 1215, na Inglaterra, né? Nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais sobre essa Magna Carta e a menção à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, né? Percebam que também há uma menção no livro digital de vocês a respeito das normas que surgem no século XVII, aí na Inglaterra, né? Vocês têm a Petition of Rights, a Petição de Direitos, de 1628, o Habeas Corpus Act, né? De 1679, e a Bill of Rights, de 1689. Então, percebam que na Inglaterra nós vamos ter aí alguns movimentos revolucionários durante todo o século XVII, e em cada, vamos dizer assim, dessas revoluções, vocês terão elas finalizam, se consegue acabar com a revolução, para a paz no território, como se diz, com a criação de uma série desses direitos aqui que nós vamos encontrar na Petition of Rights, Habeas Corpus, e Bill of Rights e o Act of Settlement. Percebam que justamente são, vamos dizer assim, direitos que hoje nós encontramos, né, nas nossas constituições contemporâneas, mas para a época em que eles foram criados, eles são extremamente, audaciosos, nós poderíamos dizer isso, né? Então, a própria petição de direitos aí, o Habeas Corpus Act, o Bill of Rights, por exemplo, eles vão trazer direitos que não eram, vamos dizer assim, sequer pensados, né? Por quê? Né? Não se poderia dirigir ao rei, né? Não se poderia manifestar aí uma opinião em relação a algum comportamento para aquele que ia decidir, né, sobre o seu próprio direito. E eles definem que, né, justamente qualquer pessoa, ela poderia se dirigir ao rei, né, e pedir que ele, vamos dizer assim, proferisse aí uma decisão. E essa decisão ela estaria baseada em uma série de, vamos dizer assim, fatos que foram apresentados pelo postulante, né? E essa pessoa, se fizesse isso, ela não estaria automaticamente condenada à morte, né? Então, há a garantia de que nós podemos elaborar uma formulação ou um pedido para o rei, né? O habeas corpus nós conhecemos e percebam que ele é criado, né, no século XVII e até hoje é uma instituição de direito, né, que está prevista no nosso texto constitucional, e nós vamos ter de que, né, as pessoas devem ter a preservação do seu direito de liberdade, né? Elas não podem ser presas aleatoriamente, elas não podem, né, ser condenadas aleatoriamente, né? E elas têm aí um instrumento de proteção do seu direito de ir e vir. E assim como a Bill of Rights, né? E na Bill of Rights, justamente vocês terão a previsão de que as pessoas, elas teriam alguns direitos, né, que são inerentes, né, à sua própria natureza, e que depois, né, vão ser reforçados na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1799. Inclusive, o direito de se dirigir, né, à pessoa do governante, ser presa ou morta, e direito de se manter, né, numa
situação de liberdade, livre, né, para expressar as suas ideias como ela bem entender e contar os fatos como ela bem entender, né, e essa análise dos fatos deve seguir ao que nós chamamos hoje de um procedimento comum, ou de um procedimento que não pode ser diferente, né, para a pessoa de acordo com a sua origem, mas deve obedecer às regras determinadas, né, e deve ser muito claro, e é o que nós chamamos hoje em dia de o devido processo legal, né? Então, eu não posso ser condenado sem ser, vamos dizer assim, ouvido e sem ter direito a uma defesa, né? E esta minha defesa, ela deve seguir aí as regras conhecidas previamente e que são todos, né? E vocês têm, então, a formação das duas primeiras constituições, a Constituição norte-americana de 1787, a Constituição francesa de 1791. Percebam que na Constituição norte-americana de 1787, vocês vão encontrar grandes direitos aí que nós temos até hoje, né? Então, as colônias inglesas na América, elas tinham aí uma, vamos dizer assim, necessidade de manter a liberdade, né? Então, o direito de liberdade, ele propriamente, ele é inquestionável, né? Eles estavam justamente se opondo à imposição do rei inglês, né? Aí, ao monarca inglês, então era preciso garantir a liberdade. E um outro grande direito que a Constituição norte-americana de 1787 trará é justamente o direito de propriedade, né? Porque nós vamos necessitar da propriedade para que o rei, né? Então, esses dois direitos, eles são direitos que estruturam a Constituição norte-americana, né? E vocês vão acompanhando que são direitos muito presentes até hoje nos Estados Unidos da América do Norte. A liberdade, né? E a propriedade privada. São praticamente direitos intocáveis. O Estado não pode interferir de nenhuma forma, né, em relação a esses dois direitos. E a Constituição Francesa de 1791, desculpe, ela vai assegurar, além da liberdade, né, que limitava um poder absoluto, né, o poder do Estado, vamos dizer assim, a propriedade privada, mas a Revolução Francesa ela traz a ideia de igualdade, né? E a Constituição Francesa de 1791, então, ela vai estabelecer, né, regra de igualdade. E, então, tem na teoria, na doutrina, a discussão, né, clássica. Eu preciso assegurar primeiro a liberdade para que as pessoas possam ser iguais, ou, em primeiro lugar, eu preciso assegurar a igualdade, considerar que todos são iguais e, portanto, todos têm o mesmo direito de liberdade, né? Então, essa discussão, ela é presente até hoje, vocês vão estudar futuramente, né? Quando estudarem um constitucional, não sei se vocês já estão estudando, mas vocês vão voltar a essa discussão, né? Eu devo garantir primeiro a liberdade e assim eu vou, né, assegurar a igualdade, ou eu vou primeiro garantir a igualdade e depois, né, eu entenderei que as pessoas são livres, porque elas são iguais, né? São igualmente livres. E assim nós a organização do Estado e desses direitos sob a ideologia do liberalismo, né? Nós vamos ter aí a ideologia que fundamenta essas cartas constitucionais, ela é a ideologia liberal, né? E o que significa dizer isso? O Estado que se
organiza a partir dessas duas constituições. Ele é um Estado limitado, né? É um Estado que, na realidade, ele vai ser instituído apenas para garantir a liberdade do cidadão, né? Então, nós não podemos permitir, né, segundo a ideologia liberal, que o Estado interfira na esfera privada. Ele só pode interferir, né, nas relações privadas para assegurar essas próprias relações privadas, né? E não esqueçam que essa liberal, ela transmite os pensamentos da classe dominante na época, que é a classe burguesa, né? Então, as revoluções que ocorrem, né, aí no século XVII na Inglaterra, e as revoluções que ocorrem no século XVIII nos Estados Unidos da América do Norte e na França, são as chamadas revoluções burguesas. Por quê? Porque justamente é a burguesia que está por trás desses movimentos revolucionários, né? A burguesia, ela vai se organizando aí ao longo ainda, né, da Idade Média. Vocês têm, por exemplo, alguns autores que falam a respeito do mercantilismo e do comércio, né, que era extremamente forte aí nas cidades italianas, como um embrião, né, desses burgueses. E vocês têm aí, propriamente, nas grandes navegações, uma expressão muito forte, né, do poder da burguesia, né, já com a expansão marítima, que, né, nós aqui vamos ser um instrumento dessa expansão da burguesia, né? Vocês percebem que já há uma acumulação muito grande de riquezas na mão dos comerciantes, né, que vão formar esta burguesia. E, é claro, quando nós chegamos no século XVII, século XVIII, essas pessoas, elas já controlam, né, toda a riqueza existente. Então, os nobres, eles tinham, né, um direito de nobreza, um direito, né, por nascerem, né, em famílias nobres, mas eles mais o poder econômico. E esse poder econômico estava nas mãos desses comerciantes, né, desses que eram considerados os burgueses. E é claro, esses não tinham o poder. Eles tinham dinheiro, mas não tinham o poder. E as revoluções, elas são, então, organizadas pela burguesia para que ela possa tirar do poder, né, os nobres, né, e ela possa, então, dominar tanto o poder econômico quanto o poder político. E, portanto, nós vamos ter nessas constituições a ideologia liberal, ou seja, o Estado não pode intervir nas relações privadas. E essas relações privadas, ou dentre essas relações privadas, nós temos a relação comercial, né, e a propriedade privada. Então, o Estado ele vai ter uma limitação muito grande nessas duas constituições, porque a burguesia não tinha interesse nenhum em que o Estado pudesse interferir nas relações em que ela comandava, né? E nós vamos, então, ter este constitucionalismo propriamente até as guerras mundiais, né? E a partir dessas guerras mundiais é que começa a haver uma modificação, né, nessas, vamos dizer assim, ideias, né, ou na ideologia burguesa. Por quê? Porque todo o século XIX ele vai ter uma ascensão grande da burguesia, né? Nós vamos ter, então, a organização dos estados
pós-revolucionários, né? Há uma estabilidade, vamos dizer assim, momentânea, né, da burguesia. No entanto, as relações do século XIX, elas vão dar origem a um tipo de ideologia, né, que está caracterizada nos movimentos dos trabalhadores, né? Então, vocês, ao mesmo tempo que vão ver aí um capitalismo desenfreado no século XIX, né, e a formação de uma camada de pessoas que somente, né, obterá algum dinheiro a partir da venda, né, da sua mão de obra. Então, vamos criar aí uma categoria de trabalhadores, né? E esses trabalhadores, eles vão lutar pelos seus direitos. Então, os próprios direitos liberais, ou essa própria ideologia liberal, ela vai ser também um caminho para a formação dos movimentos sociais e dos movimentos dos trabalhadores. Então, vocês vão encontrar os relatos, por exemplo, né, tanto na Alemanha, quanto na França, quanto na própria Inglaterra, de horas de trabalho que eram exaustivas, né? Então, uma pessoa chegava a trabalhar 18 horas por dia. Vocês vão encontrar os relatos na história sobre o trabalho das mulheres e das crianças, né? As mulheres trabalhavam, inclusive, grávidas, né? Então, essas relações, né, que foram criadas pela própria burguesia, elas vão dar origem a um movimento, né, do trabalhador para limitar, né, este abuso da burguesia. Então, vocês vão verificar que os trabalhadores começam a se organizar e a formação, então, dos sindicatos, né? Há uma ideia de que os trabalhadores, por serem a parte mais frágil nesta relação, eles precisam estar unidos, né? E aí eles criam associações de trabalhadores que são nada mais, nada menos do que os nossos sindicatos. E esses sindicatos, então, eles dão origem a um direito sindical, né? Então, ao lado dos direitos sociais dos trabalhadores, vocês também têm a criação dos direitos sindicais. E quando nós vamos alcançar o final do século XIX, aquela, né, região ali da Europa, ela vai ter, então, de um lado, a ideologia liberal, a ideologia social, e vocês têm aí o movimento sociais, o movimento dos trabalhadores e o sindicalismo. Então, percebam que aí começa a haver uma série de confrontos, né? Porque existem várias ideologias que se contrapõem. E essas lutas ideológicas, elas vão dar origem a também diversas revoluções, né? Nós vamos ter tanto na França, quanto na Inglaterra, quanto na Alemanha, revoltas de trabalhadores, né? Nós vamos ter aí, em 1848, a própria ideia de um governo revolucionário pela Comuna de Paris, né? Logo em seguida, vocês encontrarão governos extremamente autoritários, né? Mas o fato é que, no final do século XIX, nós já vamos ter grandes ideias, vamos dizer assim, de os trabalhadores tomarem um poder, né? E vocês vão ver que quanto mais opressor for um regime, mais essas ideias, né, de proteção ao trabalhador, elas crescem, né? E vocês vão ter aí na virada do século XIX para o século XX, então, um estopim, né, desses conflitos todos na Primeira Guerra Mundial, né? Então, vamos dizer assim, há uma disputa, de um lado, né, entre as nações europeias, né, para
uma hegemonia, né? Qual delas é que comandaria, né, essas relações comerciais. E, de um outro lado, vocês veem um grande movimento, né, da massa de trabalhadores, né? E aí, então, vamos dizer assim, surge a Primeira Guerra Mundial, né? Ela é considerada, né, justamente um reflexo, né, desta ideologia liberal que começou a entrar em crise, né? E vocês percebem que havia uma disputa tão grande entre as potências europeias, né, que elas não conseguem mais entrar em um acordo entre a própria burguesia, não há, né, um acordo, porque um quer se sobrepor ao outro. E, de outro lado, os trabalhadores eles aproveitam esse momento de guerra para se enfronhar cada vez mais no poder. Então, vejam, da Primeira Guerra Mundial, né, em 1918, você já tem uma revolução bolchevique na Rússia, né? E aí vocês têm a tomada do Estado, né, pelos bolcheviques. Então, finalmente, é o fim da monarquia absoluta na Rússia, e eles fazem lá uma troca. Não é a burguesia que toma o poder na Rússia, mas são os trabalhadores, né, que vão tomar o poder na Rússia. Isso também é algo extremamente espantoso, né, porque até então não se valorizava ou não se vislumbrava que um trabalhador pudesse, né, controlar o poder. E os russos fazem, né, esta revolução popular, né, em 1917. E isso deixa, de uma certa maneira, aquela região, né, e com consequências para o restante do mundo, né, muito plantada, né, porque agora eles teriam um outro, né, vamos dizer assim, polo de força, que é um governo comandado pelo, vamos dizer assim, pelos representantes desses trabalhadores, né? E a Primeira Guerra Mundial, ela traz também uma série de situações que vão reduzir aí a condição humana a nada, né? Então, nós temos muitas informações sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Mas os historiadores eles dizem que a Primeira Guerra Mundial ela foi muito mais sangrenta, né? Porque apesar de não termos aí ainda um grande desenvolvimento bélico, né? Há aí um confronto, né? Que é praticamente homem a homem, né? Então nós vamos ter aí uma luta corporal muito densa, né? E a Segunda Guerra Mundial, né, em virtude de já termos outras máquinas, né, de uma certa forma, uma, vamos dizer assim, preservação um pouco mais vamos dizer assim, do elemento humano que vai para a frente de batalha. E a Primeira Guerra Mundial, não. Há um confronto corpo a corpo. E vocês vão ver que, ao final da Primeira Guerra Mundial, as grandes potências, né, que ganham, né, a guerra, aqueles que estão do lado dos vencedores, eles vão impor condições humilhantes para os vencidos, né? E é sobre a população, né, desses governos que foram arrasados pela guerra, vocês terão uma série de também imposições degradantes. Então, de certa maneira, começa-se aí a pensar um pouco melhor a respeito dos direitos que estão protegendo os seres humanos. Mas isso não foi suficiente. Percebam que
né, logo em seguida, a Alemanha, né, ela passa por todas as humilhações de guerra, ela perde territórios, ela tem que pagar dívidas grandes de guerra, né, a população sofre imensamente com isso. Vocês terão a instalação de um governo republicano, né? De uma certa maneira, né? Vocês também veem um declínio, né? De grandes, vamos dizer assim, monarcas que ainda sobreviviam na Europa. Eles vão ser, né? Vamos dizer assim, banidos, né? Ao final da Primeira Guerra. Mas, logo após alguns anos do governo republicano, aí a ascensão de alguns líderes, né, que representam uma, vamos dizer assim, categoria, né, de pessoas que vão instalar, né, uma violência de Estado, né? E vocês têm um surgimento do fascismo na Itália, com Mussolini, e logo em seguida a ascensão do nazismo ou do nacionalsocialismo na Alemanha, com Hitler, né? E logo após algum período no poder, esses dois regimes eles passam a dominar, né, aquelas populações. E vocês veem, né, que aos poucos os líderes, né, nessas, vamos dizer assim, revoluções entre as guerras, eles se tornam líderes extremamente autoritários, né? E as pessoas, então, elas passam a se submeter ao que nós chamamos de estados totalitários, né? Ou seja, você só pode viver naquilo que é determinado, né, pelo Estado. E se você tiver alguma ideia diferente daquilo que é determinado pelo Estado, você merece ser excluído. E essa exclusão é com a morte, né? Daí que os nazistas vão criar a ideologia com campos de concentração. Todo aquele que é contra o Estado, ele deve ser eliminado, né? Mas nós não vamos eliminá-lo imediatamente. Nós vamos eliminá-lo aos poucos, né? E primeiro nós vamos submetê-lo a um regime de trabalho escravo, a uma exploração, né, de trabalho nesse sentido, e aos poucos nós vamos nos livrando, né, dessas pessoas como se elas fossem objetos. Então percebam que na Europa Ocidental, né, Central e Ocidental, nós vamos ter essa realidade, e no lado, né, mais ao leste europeu, nós vamos ter os movimentos comunistas, né, que representavam também um grande perigo naquele momento. Por quê? Porque eles defendiam justamente o fim da propriedade privada, né? Então, percebam que o perigo comunista ele estava justamente nesta ideologia de uma propriedade coletiva, né? E isso era extremamente agressivo para a Europa naquela época, né? Então eu não poderia jamais perder, né, o controle sobre a minha propriedade, e não poderia jamais pensar numa propriedade coletiva, em que eu tivesse que dividir, né, a minha propriedade, aquilo que eu tenho, com as demais pessoas. Então, a Europa começa a sentir uma pressão forte dos movimentos revolucionários da Rússia, né, que tem início no ano de 1917. E aí vocês têm, então, um outro, né, cenário político que prepara um conflito, né, novamente muito sangrento na Europa, né, o surgimento desses governos autoritários, fundamentados em ideologias nacionalistas e ideologias vamos dizer assim,
superioridade, né? Então, havia uma necessidade de se considerar superior. Essa superioridade era da raça ariana, né, ou dos brancos, e havia necessidade também, né, de uma dominação, né, econômica dos demais. E, de um outro lado, nós tínhamos um risco ou um perigo que se aproximava, que era justamente o risco dos comunistas, né? E é nessa, vamos dizer, configuração que vocês têm a eclosão de uma Segunda Guerra Mundial, né? E essa Segunda Guerra Mundial, ela vai trazer, né, outra vez uma discussão a respeito dos direitos, né? Quando a Europa, ela, vamos dizer assim, chega ao final da Segunda Guerra Mundial, ela vai contabilizar, né, as ruínas. Vocês têm aí mais de 60 milhões de mortos, né? E vocês têm toda uma destruição do próprio Estado, né? Então, era necessário se pensar, né, em novos direitos, ou assegurar, né, direitos relacionados ao ser humano. E depois que acaba a guerra, então as pessoas passam a ter conhecimento de todas as atrocidades que ocorreram durante esse período, né? Principalmente narradas por aqueles sobreviventes dos campos de concentração, né? Então, percebam que aí, depois das duas grandes guerras, né, nós vamos então ter a formação de um constitucionalismo, né, que vai lutar ou tentar proteger o que nós chamamos de direitos humanos, né? E aí vocês têm a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, promulgada por uma organização que reunia as chamadas nações civilizadas todas, né? Então, a ONU, ela vai representar, né, as nações que, vamos dizer assim, compõem todo o planeta, e essas nações, elas resolvem estabelecer quais seriam os direitos que não poderiam ser jamais, né, esquecidos e nem desrespeitados em qualquer circunstância e em qualquer lugar, independentemente, né, de onde estivesse o ser humano, ele teria os mesmos direitos, né? E nós vamos ter, então, aí o exemplo, né, de um direito, que era o direito à vida, né, a proteção à vida. Então, mesmo que eu me encontrasse num país que não fosse o meu país de origem, eu, como ser humano, eu tenho um direito à vida, né, e eu devo ser respeitado, né, não só pelo outro estado onde eu me encontro, mas eu devo ser respeitado pelos demais cidadãos daquele estado, porque todos nós somos seres humanos, né? O direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à propriedade, né? Todos esses direitos, né, eles vão ser reconhecidos como os direitos fundamentais do ser humano. O direito ao trabalho, percebam que aí há uma proteção especial a duas categorias. As mulheres, porque na realidade os homens haviam morrido, né, quase todos na guerra, e as mulheres, então, elas passam a exercer uma série de atividades, né, para sustentar as suas famílias. E é, portanto, necessário assegurar os direitos da mulher e assegurar os direitos dos trabalhadores, e especialmente da mulher trabalhadora, né? Porque são elas que vão formar a força de trabalho logo no pós-guerra. E as famílias, né, ficaram também extremamente desestruturadas na guerra. E muitas pessoas, né,
tiveram a família completamente destruída. Então, havia muitas crianças sem lar, muitas crianças sem pai, muitas crianças sem mãe, né? E era preciso, então, os direitos das crianças, porque elas seriam exploradas certamente, né? Ou morreriam de fome, ou elas teriam que trabalhar numa situação que nós chamamos hoje em dia análoga à de escravo, né? E o livro digital de vocês, ele, né, vai, vamos dizer assim, já percorrer um longo período após a Segunda Guerra, né? Ele traz a ideia aí de uma globalização, né? Uma nova ordem mundial se instala, e quando nós falamos sobre ordem mundial, nós também estamos falando sobre direito. Por quê? Porque a partir, né, justamente dessas duas grandes guerras, esse Estado de Direito que foi construído um pouco antes, né, ali ainda no momento das revoluções burguesas, né, no século XVIII, ele vai voltar com muita. E era preciso, então, que os estados eles respeitassem aí uma ordem constitucional. E esta ordem constitucional de todos os estados, né, reunidos ao redor do planeta deu origem também a essa ideia de que todas as nações devem se submeter a uma ordem internacional. E daí que vocês têm um grande desenvolvimento do direito internacional, principalmente o direito internacional público, nesse período pós-guerra. E é um período também em que nós vamos ter a formação dos, vamos dizer assim, de organizações internacionais, né? Então surge a ONU, mas vocês têm, né, organizações internacionais que são até mesmo anteriores à própria ONU, como a Organização Internacional do Trabalho, né? Mas vocês terão organizações que vão reunir aí as nações consideradas nações civilizadas para que tenham, né, direitos que devem ser reconhecidos nas constituições de cada uma dessas nações, né? Então, os direitos humanos se formam no âmbito da Organização das Nações Unidas, no século XX, mas esses direitos previstos na Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos, eles devem ser reconhecidos nas constituições dos respectivos estados membros da ONU. E aí vocês têm, então, uma ordem internacional. Porém, mais à frente, né, nós vamos perceber que há uma organização, né, do planeta, não propriamente, né, pelos direitos que são previstos na Declaração, né, Universal de Direitos Humanos, mas que é condicionada pelas relações econômicas. E aí surge, então, alguns defensores de que havia um fenômeno, né, mundial que era reconhecido como uma globalização. Então, praticamente, eu não teria mais, né, as divisões, vamos dizer assim, nítidas dos estados, mas eu teria aí uma grande onda, né, econômica que determinaria, né, inclusive os direitos, né, das pessoas em todos os estados ao redor do mundo, né? E percebam que o livro digital de vocês, ele traz justamente essa ideia, que é a expansão cada vez maior do capitalismo e da sociedade de consumo, né? Então, não são os estados mais que comandam, né, dentro das suas fronteiras nacionais, mas é o capitalismo mundial que estabelece quais serão, inclusive, as regras que estarão nas constituições. Este capitalismo mundial, ele vai ser, né, vamos dizer assim, chamado, né,
por um termo comum, que é a globalização, né? Então, vocês têm ideias, por exemplo, né, de que há uma certa, vamos dizer assim, com relação ao direito, uma certa interdisciplinariedade ou uma transnacionalidade, né? Eu vou ter aí um direito que ele sai, né, e atravessa diversos estados, né? Eu vou ter um direito que ele corresponde aí a diversas, vamos dizer assim, atitudes, né, que são semelhantes. Então, eu estava até lendo ainda há pouco um artigo do professor Han, que ele fala sobre globalização, e ele chama a atenção de que há uma confusão, né, de alguma forma, né, entre aquilo que é uma, vamos dizer assim, regra estabelecida pela economia mundial, mas que não se compara, né, a essa transnacionalidade. Então, vocês têm um movimento de globalização relacionado à economia, mas ao lado desse movimento de globalização, existe aí um outro movimento que vem principalmente, né, no âmbito das artes, da cultura, né? Então, percebam que há no mundo contemporâneo, né, um fenômeno que nos permite a todos, né, gostarmos do mesmo estilo musical, né? Nós vamos gostar, por exemplo, de rock, né? Então, esse rock ele vem dos Estados Unidos, da Inglaterra, ele atravessa as fronteiras nacionais, né? E em cada uma dessas fronteiras, ele também vai agregando uma série de traços culturais próprios, né? Então, aí um movimento da civilização, né, contemporânea. Nós vamos hoje, principalmente pelas redes, né, de tecnologia, da tecnologia da informação, estar trocando, né, informações muito rapidamente. Então, hoje vocês conseguem ter, né, acesso a uma série de informações de outras culturas, né, sem sair de casa. E isto corresponde a essa, vamos dizer assim, transnacionalização, né, de culturas, de movimentos artísticos ou movimentos intelectuais, né? Percebam isso que está acontecendo a partir dos Estados Unidos da América do Norte, né? Quando houve a morte daquele rapaz preto lá por causa da nota de dólares, e este movimento ele vai afetar o mundo inteiro. Isso para o Edgar Morin não seria propriamente uma globalização, mas seria uma transnacionalização, né? Que envolve aí uma ideia que ultrapassa as fronteiras nacionais, mas que envolvem valores, né? Envolvem culturas que se assemelham ou que se identificam, melhor dizendo, né? E ao lado deste movimento existe o movimento da globalização, que vai, por exemplo, determinar até mesmo os nossos salários, né? Pela divisão internacional aí do trabalho. Então, os países ricos, eles determinam quanto um trabalhador deve ganhar, né, ao redor do mundo, dependendo da localização onde esse trabalhador se encontra, né? Então, um trabalho que é feito aqui no Brasil, ele pode ter uma remuneração completamente distinta de um mesmo trabalhador que faz o mesmo serviço que se encontra num outro país, né? Que, por exemplo, de um grupo de países ricos. E quem é que determina o limite dos salários ao redor do mundo? É justamente este movimento de globalização que determina, né, quanto é que cada um pode receber, quanto é que cada um pode, né, ganhar, né, ao redor desse planeta.
E esse fenômeno de globalização também determina quais seriam os nossos comportamentos, o que nós vamos consumir, né? O que nós vamos usar, a moda, né? Que nós vamos adotar aqui, né? O que nós podemos usar, o que nós não temos acesso, né? O que nós temos que pagar, né? Para ter acesso a determinados produtos que são, de uma certa forma, produzidos pelos países ricos. Então, este fenômeno que envolve a economia e o consumo está relacionado a esta globalização. E nós temos movimentos culturais, nós temos movimentos artísticos, né? Nós temos movimentos identitários, como eles chamam hoje, que serão movimentos civilizatórios e transnacionais. E as constituições, de uma certa forma, elas vão sofrer aí a influência dessa globalização. E vocês encontrarão, por exemplo, direitos, né, que vão proteger aí os cidadãos desses estados, né, contra este fenômeno global, né? E outros estados eles vão flexibilizar os direitos para permitir, né, que justamente a globalização ela possa interferir nas relações internas, tá? Isto vai dar origem a um constitucionalismo contemporâneo. E o que é esse constitucionalismo contemporâneo? A ideia que é difundida nesse constitucionalismo contemporâneo está baseada na Constituição que é chamada programática. Existem dois professores portugueses que foram, vamos dizer assim, os que utilizaram essa nomenclatura, o professor Vital Moreira e o professor Canotilho, né? E eles dizem que as constituições contemporâneas, elas trazem normas programáticas. E que são essas normas programáticas? São normas que estabelecem programas, não é? Justamente, o nome programático estabelecem programas. O que significam programas? Elas são normas fundamentadas em princípios, né? E esses princípios é que orientam a interpretação dessas constituições. Então, vocês terão, por exemplo, programas de ordem social nas constituições. E se esses programas eles são os predominantes, a Constituição ela deve atender a esses princípios ou a esses programas. Eu tenha uma Constituição que foi baseada, né, em princípios socializantes ou sociais. A Constituição ela deve ser interpretada em todo o seu arcabouço por esses princípios sociais. E aí eu vou valorizar o quê? Eu vou valorizar a educação, eu vou valorizar a saúde, eu vou valorizar a moradia, eu vou desenvolver, né, políticas aí de inclusão social, né? E todos os direitos, eles devem ser, vamos dizer assim, inseridos neste programa. Eu não posso interpretar a Constituição contra, né, esses direitos sociais, porque ela está fundamentada num programa, ou em normas programáticas, ou em princípios que são definidos no sentido socializante. Eu posso ter, então, outras constituições que estão fundamentadas no liberalismo, né? E, portanto, constituições elas vão ter uma outra interpretação, né? Eu tenho, então, normas liberais, que são normas que favorecem a liberdade individual e a propriedade privada. Então, nesse sentido, eu vou ter educação? Sim, mas o direito à educação não é para todos. O direito à educação é para uma certa camada, né, dessa sociedade. Eu vou ter moradia? Sim, mas a moradia não deve ser estendida para todos. Essa moradia ela vai ser, né, garantida a uma determinada camada dessa sociedade, né? Eu vou ter direito à saúde? Sim,
mas essa saúde não é assegurada para todos. Ela é assegurada para uma determinada camada da sociedade. Por quê? Porque o programa previsto nessa Constituição, ou os princípios, né, previstos nessa Constituição, eles são de tendência liberal. E aí eu tenho que interpretar essas normas constitucionais de acordo com esses princípios, né, ou esses programas nos quais elas são fundamentadas, tá? E aí tem uma questão, nós estamos já 20 para as 9. Eu deixo essa questão que vocês podem pensar um pouco, né? Como é que será o constitucionalismo do futuro neste mundo globalizado? Mas eu acho que a gente pode fazer uma pausa e a gente volta no início da próxima aula, já discutindo a respeito de um constitucionalismo para o futuro num mundo globalizado, tá bom? A gente está quase no finalzinho do segundo, da primeira slide. Eu fiz um outro slide aqui e a gente volta para essa questão. Pode ser? Nós temos 20 para as 9, nós fazemos uma pausa até as 9 horas e voltamos às 9. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram colocar com relação ao que nós tratamos agora? Alguma dúvida? Não, professor. Da minha parte, não. Vocês entenderam tudo, tudo, tudo? Eu achei que a aula até aqui está sendo muito uma forma de aproveitar com muita facilidade, uma turma exemplar, todo mundo em silêncio, está sendo muito bom. É verdade. Olha, eu tenho até alguém que está ali escrito em em árabe. Quem será esse aluno que veio? Faz parte do mundo globalizado. Ele está com o seu nome redigido em árabe. Mas vamos lá. Então vamos fazer a pausa e voltamos às 9 horas, tá bom? Eu vou parar a gravação. Professor. Oi, Matheus Hipólito. Lembrei de uma coisa que eu queria te perguntar.